São Ensino Bíblico, Louvores, Oração pela Sua Vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, querido ouvinte, boa tarde, meu irmão, minha irmã que está aí nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a essa programação do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui na maior animação para trazer para vocês o programa Aprendendo a Palavra, onde vocês estão recebendo aí instruções direto do trono de Deus, baseado na Bíblia Sagrada. Então é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar de um tema que é muito polêmico para muitas pessoas, tá, pessoal? Que é vida financeira e fidelidade, hein? Olha, muita gente quando ouve essa palavra já fica logo assustado. Olha, lá vem mais um pastor falando de dinheiro. Mas você vai ver aqui que nós vamos usar referências bíblicas para que você entenda o relacionamento do dinheiro com a palavra de Deus e com a sua vida financeira, tudo dentro da palavra, para que você não seja enganado nem se engane, tá certo, gente? Então vamos começar logo esse tema, porque é muito interessante falar sobre ele. Olha só, hoje nós vamos receber então as instruções sobre isso, tá? É importante para as nossas vidas e para a nossa provisão, para o nosso relacionamento com o Senhor e servo de Deus, né? Através da nossa fidelidade. Então, olha, nós já sabemos, queridos, que o Senhor criou todas as coisas, não é verdade? O Senhor Deus criou todas as coisas, céus, terra, riquezas, ouro, prata, tudo. Sabemos também que Ele criou o ser humano e deu a nós, seres humanos, o livre-arbítrio, né? Nós temos a capacidade de decidir obedecer ou não às orientações de Deus. Então, Deus delegou esse poder para o ser humano. Nós sabemos também que a força e a saúde que temos para trabalhar, para conquistar as nossas coisas, foi o Senhor quem deu, não é verdade? Então se a gente hoje tem força para trabalhar, não é? Por exemplo, eu aqui e a missionária Fátima Coimbra, que é minha esposa, nós temos o nosso trabalho secular, nós trabalhamos, nós ali temos as nossas responsabilidades, os clientes, os chefes para darmos a nossa... para prestarmos contas, não é? Então, só que o que nos deu, quem foi que nos deu essa força e essa saúde para trabalhar? Nós reconhecemos que foi Deus, né? Porque basta uma pessoa passar 1 minuto sem oxigênio, pronto. Já compromete o cérebro, né? Já dá uma confusão danada e a pessoa que achava que era forte, não é? Que dependia da sua força, rapidamente essa força vai embora, não é? Então, como nós acreditamos, estou falando aqui com vocês, o pastor Gilberto Costa, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Acredito que Deus, Ele preparou essa revelação da Bíblia, Ele escreveu, Ele utilizou pessoas inspiradas, né, homens e mulheres inspirados. Então acredito que ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, então ela contém instruções sobre todas as áreas da nossa vida, não é verdade? E é claro que a vida financeira e a fidelidade nessa área não poderiam ficar de fora, não é isso? Então, vejam que quando eu falo de vida financeira e fidelidade, talvez o trecho da Bíblia mais usado para explicar essa parte esteja lá no livro de Malaquias. Então, abra aí, pega aí a sua Bíblia, abra aí no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6 até o 12, nós vamos ler, ok?
Malaquias, queridos, é o último livro do Velho Testamento. Então você abre aí no seu índice da sua Bíblia, você vai ver o livro de Malaquias. Foi escrito aí por volta de 400 a 450 anos antes da vinda de Jesus em carne, né, do nascimento de Jesus, e fala sobre dízimos e ofertas. Veja lá, encontrou aí na sua Bíblia? Malaquias, capítulo 3, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 6 ao 12. Diz assim a Bíblia, olha: porque, olha, é o Senhor, é o Deus Pai falando em primeira pessoa, olha só, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, filhos de Israel, né, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Estatutos são as leis do Senhor, né? O Senhor está reclamando, né, com o povo de Israel, olha só. Aí o Senhor diz: tornai-vos para mim, quer dizer, se volte para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha Deus falando com você, viu, meu querido, minha querida? Deus está dizendo, você tem que vir para mim primeiro, Deus está dizendo para você. Quando você vier para mim, aí eu me volto para você. É isso que Deus está falando, tá? E Deus está se queixando aqui, olha Deus seguindo aqui. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus responde essa pergunta com outra pergunta. Quer dizer, as pessoas estavam perguntando, o que o Senhor quer que a gente faça? Em outras palavras, né? A gente já não faz tudo o que o Senhor quer? Aí Deus faz uma pergunta para o povo, diz assim: roubará o homem a Deus? Olha, faço essa pergunta para vocês. É possível um homem roubar a Deus? O que você acha, ouvinte? É possível? Ou é possível só um homem roubar outro homem, né? Assaltar? Então a palavra de Deus diz: roubará o homem a Deus? Deus mesmo responde essa pergunta aqui, seguindo aqui na palavra. Deus diz assim: todavia vós me roubais. Olha, apontando. Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Então, Deus está dizendo que as pessoas perguntam: em que te roubamos? Deus está respondendo: ó, nos dízimos e nas ofertas. Eita, o que é dízimo, hein, pastor? Dízimo é a 10ª parte, é 10% de tudo que passa pelas nossas mãos, querido. Que é nosso, né? Não que é dos outros, mas o que passa pela nossa mão, que nós ganhamos, seja como fruto do nosso trabalho, ou um dinheiro presenteado, ou a venda de algum bem, então passou nas nossas mãos. Então, Deus diz, ó, Deus faz a pergunta: em que te roubamos? E Deus mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas. A oferta é aquilo que você dá da parte que é sua, né? Dos 90% que ficou na sua mão. Então você dá de coração aquilo do que é seu. Bom, aí Deus segue dizendo, olha: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha que grave. Vós, a nação toda. Aí Deus dá a ordem mais bonita aqui em relação à fidelidade e vida financeira. Chega, é bonito de ler isso aqui. Olha só, eu vou ler para vocês. Diz assim, Deus dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro, hein, gente? A casa do tesouro, naquela época, era o templo. Existia um templo central em Jerusalém, onde as pessoas iam adorar. Então, levavam lá os dízimos ao templo. Hoje, a casa do tesouro é a igreja. É onde a gente vai para adorar. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja... Olha, Deus, ele não precisaria explicar por que ele está orientando a gente a levar os dízimos. Bastava dizer para levar, e a gente levaria, porque Deus é Senhor e a gente é servo, né? Se ele é Senhor, a gente é servo. O Senhor manda e o servo faz o quê, queridos ouvintes? O servo obedece, né? Muito bem. Mas Deus, ele é tão bom que ele vai explicar para nós por que a gente tem que trazer os dízimos à casa do tesouro, à igreja. Ele diz assim, ó: para que haja mantimento na minha casa. Então Deus está explicando que para a igreja estar aberta, meu irmão querido, minha irmã, meu ouvinte querido, minha ouvinte querida, quando você vai numa igreja e ali está aberta, a luz está acesa, existe um ar-condicionado, um ventilador,
gastando energia. Existe um homem de Deus, uma mulher de Deus ali pronto para lhe atender, para ministrar a palavra. Tem pessoas que vivem apenas da ministração da palavra, não tem trabalhos seculares. Então a pessoa realmente vive do altar, largou a sua vida profissional e se entregou à pregação do Evangelho, para abençoar vidas, para trazer pessoas para o reino de Deus. Então, queridos, aquilo ali está aberto, não é com dinheiro do governo, não é com dinheiro do Estado, mas é com dinheiro das pessoas, não é? É com os dízimos e ofertas que há mantimento na casa de Deus, né? Deus de fato não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus aqui na terra não pode ficar aberta se não houver os recursos, não é? Para que ela fique aberta. Então, por isso que ele diz, para que haja mantimento na minha casa. E aí Deus faz um negócio fantástico, seguindo aqui na Bíblia. É o único trecho da Bíblia onde Deus permite que ele seja provado, hein? Olha só, não se pode fazer prova de Deus, provar a Deus. É como tentar a Deus. Mas esse é o único trecho onde ele diz assim, ó, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha só, Deus está pedindo para a gente fazer prova dele, ou seja, seja fiel no dízimo e na oferta, é o que Deus está dizendo, e veja o que vai acontecer na sua vida. Aí Deus continua falando, por vossa causa, ou seja, por causa da vossa fidelidade, não é? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide é o fruto da uva, né? No campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa linda, hein? É uma passagem emblemática essa passagem. O que é emblemático, querido ouvinte? É uma coisa que é um emblema, muito simbólica. É a passagem que melhor representa essa questão de fidelidade e vida financeira. Vamos decompor aí cada versículo para que a gente poder saborear esse alimento tão rico. Ó. Primeiro aqui, Deus fala assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz a palavra de Deus. Aí vem, vamos explicar isso aqui. Ó. Primeiro, veja aí a franqueza de Deus quando trata como roubo o fato de seus servos estarem sem devolver os dízimos e sem dar as ofertas. Veja aí, queridos ouvintes, a diferença que eu usei entre os verbos. Ó. Foi proposital, não foi sem querer não. O dízimo, ele é a 10ª parte, 10%. Eu disse devolver o dízimo porque o dízimo não nos pertence, é de Deus. Então, por isso que eu disse devolver. Se não é meu, eu não estou dando, né? Eu só posso dar o que é meu. A gente não deve falar nem assim, vou dar o meu dízimo, não. Eu vou devolver o dízimo a Deus, porque pertence a Ele. Então, logo, a gente não pode dar o que pertence a outra pessoa, né? Já as ofertas, pelo contrário, são valores que você realmente dá, que eu também dou, porque são valores que a gente tira daqueles 90% que ficam conosco, né? Devolvi 10% de dízimo, ficou 90% dos meus ganhos comigo. Aí sim é dar, né? Porque o dinheiro é nosso. E por isso a gente vai dar conforme a nossa condição, conforme tenhamos proposto no coração, né? Trata-se de um gesto de amor. Dar é um desprendimento, né? Você está dando porque ama, não é assim? Muito bem. Seguindo aqui os próximos versículos, ó. Diz assim, aquela parte que diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha só. O segundo ponto importante, queridos, dessa passagem, está na consequência apontada por Deus em não cumprirmos essa orientação dele, de devolver os dízimos e darmos ofertas. Porque ele diz que isso gera maldição nas nossas vidas. E aí? O que você acha, hein, querido ouvinte? É forte isso aí, né? Maldição. Mas que tipo de maldição nós estamos falando aqui? Olha, a primeira delas, e a mais grave, é o fato de, por estarmos em desobediência, abrirmos uma brecha para que o diabo, nosso eterno acusador, tenha legalidade, tenha justificativa para tocar na nossa vida.
Então, como Deus não pode ir contra a sua palavra, ele nada pode fazer para nos livrar desse toque do inimigo, a não ser continuar nos mostrando na sua palavra qual é o problema, qual é a brecha, como nós estamos fazendo hoje, para que a gente se arrependa e volte a obedecer a Deus. E assim a gente feche essa brecha que o diabo está usando. Tá certo? Então, esse toque de Satanás, quando nós estamos em desobediência quanto a dízimos e ofertas, ele se manifesta de diversas formas. Tá? A mais simples é que ele provoca gastos inesperados e de repente, assim, com remédio, né? Por exemplo, alguém fica doente em casa e tome gasto com um remedinho, né? Com conserto de coisa, quebra o carro, quebra uma parte do carro, quebra um eletrodoméstico, quebra uma coisa no apartamento, na casa, né? Nos vícios também, o diabo tem acesso para a pessoa gastar dinheiro com cigarro, com jogo do bicho, com loteria, com jogo de azar, né? Com bebida, com muito álcool, com droga leve ou pesada, com pornografia, não é? Com revista pornográfica, com prostituição e por aí vai. Então, é assim que o diabo vai arrancando o dinheiro da pessoa, né? Vai tirando o dinheiro, né? Então, no dízimo, no fim das contas, quando você leva para a ponta do lápis, vai fazer a continha, você vai ver que o valor que você ia devolver de dízimo, ia dar de oferta, que seria uma bênção na sua vida e na de muitas pessoas, esse valor acaba indo pelo ralo. Em tudo isso que a gente falou, nessas despesas imprevistas, e isso é caracterizado como uma perda para nós. Isso não gera benefício para ninguém. Então fique atento, querido, para essa coisa. A gente vai daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, continuar para você entender, muito bem entendido, essa parte do dízimo e oferta, e você não ter mais dúvidas sobre isso, nem ficar constrangido, nem ficar pensando coisas erradas, tá bom? Já já a gente vai continuar naquela parte, trazei todos os dízimos, tá bom? Vamos ouvir agora uns louvores bem gostosos para a gente já começar a adorar a Deus, começar a glorificar o nome de Deus e sentir o toque do Espírito Santo no nosso coração. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Não saia daí não, que daqui a pouco voltamos com mais desse estudo. Fique na paz do Senhor por enquanto. Até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta para o nosso segundo bloco. Olha só, vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre dízimos e ofertas. Quem está falando aqui com vocês é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e está uma bênção esse estudo, hein? Você que está acompanhando aí, vamos acabar de uma vez por todas hoje com essas dúvidas, com essas questões sobre dízimos e ofertas que a pessoa não sabe, fica chateado, fica dizendo que na igreja só tem ladrões, né, que roubam o dinheiro do povo. Então vamos estudar bem direitinho essa questão e hoje vamos eliminar a mão do diabo sobre esse assunto, esclarecendo na palavra de Deus. Então o outro trecho dessa palavra, queridos, lá de Malaquias 3, não é, que a gente está lendo, diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha lá. A terceira parte, muito interessante dessa passagem, que a gente leu aqui, está em Deus explicar, olha, o porquê de estar orientando a devolvermos o dízimo e darmos ofertas. Não é? Como nós já falamos antes, você vê que o Senhor é Deus, é Senhor Todo-Poderoso. Então,
como tal, como sendo Deus, ele não tinha necessidade de se justificar, né? Bastava dar uma ordem. Mas como ele nos ama muito e quer compartilhar conosco seus pensamentos, revelar seus mistérios, então ele diz para que servem os dízimos e ofertas, não é? Para que haja mantimento na igreja, não é? Na casa de Deus. E isso é lógico, né? Veja que a gente chega na igreja, tem iluminação, né? Tem lá cidades que faz muito calor, você tem um ar-condicionado, né? Quando tem sede, tem lá um bebedor com água mineral e tudo mais. Tem os homens e mulheres de Deus que estão lá, não é? Tem o banheirinho todo limpinho, com produtos de limpeza, tudo mais, né? Então, é interessante, né? Na igreja você vai encontrar, dependendo do nome que o ministério dá, você vai encontrar obreiros, diáconos, presbíteros, seja como for o nome, né, que é a denominação chamar, você vai ver que são irmãos em Cristo ali que estão trabalhando gratuitamente, né? São pessoas que estão doando ali o seu tempo, o seu esforço, o seu talento, né, para servir aos outros irmãos na igreja. Com esses irmãos não há gasto na igreja, mas existe um outro tipo de pessoa que você vai encontrar na igreja, que são os pastores, os evangelistas, os pregadores, os reverendos, missionário, bispo, apóstolo, seja como chame na igreja, você vai ver que muitas dessas pessoas largaram seus trabalhos no mundo, seus trabalhos seculares, né? Largaram tudo e se dedicaram exclusivamente a cuidar espiritualmente dos irmãos. Então essas pessoas, elas têm as suas necessidades familiares, né? A manutenção de suas famílias, né? Pagas por esses dízimos e ofertas que vêm para a igreja, não é? Então, para isso é que eles têm que investir tempo. Eles investem tempo na palavra de Deus, né? Por exemplo, eu sou falando com vocês, pastor Gilberto Costa, tenho meu trabalho secular, mas tem pastores queridos que abandonaram totalmente o seu trabalho para investir em oração, em consagração, em estudo da palavra, na pregação, várias vezes durante o dia, para atender as pessoas no gabinete pastoral, na igreja. Então, assim, é muito interessante que como essas pessoas serão mantidas, né? Se não houver dízimos e ofertas, não é verdade? Então veja que é tudo muito lógico, né? Muito interessante. E aí depois vem a parte da bênção, né? Vem a parte da bênção em que Deus pede para a gente fazer prova dele, né? Como nós já explicamos, Deus faz, é o único trecho da palavra onde Deus diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, né? Então isso é espetacular, né? E aí na parte seguinte, o nosso Deus, ele nos apresenta, olha que interessante, queridos, ele nos apresenta o nome de um grupo de demônios que ataca a vida daquelas pessoas que não são dizimistas e ofertantes. E compara essa classe de demônios a um gafanhoto devorador, né? Aquele que entra nas lavouras e acaba com tudo, provocando devastação. Não sei se você já viu uma nuvem de gafanhoto atacando uma lavoura de milho, de soja, seja do que for. É um desastre. Eles vêm ali em milhares, em bando, como uma nuvem, passa pela lavoura, come tudo, deixa tudo destruído, né? Então Deus diz aqui: por vossa causa repreenderei o devorador, o gafanhoto devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então a boa notícia é que o Senhor diz que Ele mesmo repreenderá esse devorador por nossa causa, né? Por causa da nossa fidelidade. Então veja que esse é o único tipo de demônio que não adianta a gente mandar embora em nome de Jesus. Porque esse só sai quando obedecemos ao Senhor, quando o próprio Deus, por causa da nossa obediência, repreende o devorador, não é? Então é bacana, então é muito interessante a gente estar conhecendo, né, dízimos e ofertas. E agora que a gente já conhece o dízimo, o que é que nós devemos fazer primeiro, hein? O que é que você acha, ouvinte? Pense aí. Você acha que recebeu o seu salário? Pronto, recebeu o salário. Meu salário, por exemplo, é depositado lá na conta que eu tenho no banco, pela empresa onde eu trabalho. O que é que você acha que você deve fazer primeiro, hein, ouvinte? Você acha que você tem que pagar primeiro todas as suas contas e compromissos e no final você vai ali devolver o dízimo? Ou você acha que é o contrário, que o dízimo tem que ser devolvido antes e depois você paga os seus compromissos? O que você acha? Pense aí direitinho. Vamos consultar a Bíblia para ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Então, queridos,
Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios é Velho Testamento, né? Quase no meinho ali junto dos Salmos. Abra lá, vá no índice, né, da sua Bíblia. Se você ainda não tem prática, vá até o índice. Lá Provérbios no capítulo 3, no versículo 9 e 10. Vou repetir para você, ó. Provérbios, livro de Provérbios. Provérbios, queridos, é o livro da sabedoria, tá? É o livro escrito pelo rei Salomão, totalmente inspirado por Deus. E Provérbios é fantástico, você encontra ensinamento para tudo na sua vida, para você andar com sabedoria. Então você vai em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler para vocês. Leia comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha aí, lagares era o lugar onde guardava o vinho, celeiro onde guardava a colheita. Olha só que legal essa palavra, hein, queridos? Olha aí, devemos honrar a Deus com as primícias da nossa renda, hein? Isto é, o que são primícias, hein? Com as primeiras coisas, então não pode ser a última, né? Então veja que o dia que eu recebo meu salário, a missionária Fátima Coimbra, minha esposa, né? Esse é o dia mais feliz da nossa vida, porque não pelo salário, mas é porque a gente recebe o salário, né? Não pelo que era antes de Jesus, mas porque é o dia em que não compramos nem um chocolate sem antes fazer a devolução do nosso dízimo para a igreja. 10% ali do nosso salário bruto, sem dó nem piedade, sem medo de ser feliz. Então a gente, no caso da nossa igreja, a gente imprime o comprovante, leva o comprovante então no envelope, coloca no dízimo e aí pronto, lá está a nossa fidelidade. Então é uma alegria saber que esse dinheiro será como sangue na obra de Deus. Você, querido, que é dizimista, que é ofertante, você tem que ter essa alegria, porque esse dinheiro que você está colocando ali para dízimos e ofertas, ele vai ser sangue. Você já ouviu dizer a Bíblia dizendo que sangue é vida? Sem o sangue no nosso corpo circulando, não sei se você sabe, ouvinte, mas é através do sangue que é levado para nossas células de todo o corpo oxigênio, nutrientes, e que é recolhido no sangue também todo o lixo que as nossas células produzem. Então o sangue leva alimento e oxigênio e tira do organismo as toxinas. É uma coisa linda. Então o nosso dízimo e oferta é sangue na igreja, né? Então é uma alegria a gente saber que isso possibilita que ela fique aberta, que ela cresça, que avance e que mais pessoas como nós possam chegar na igreja, encontrar aquela porta aberta e disponível, como estava na época que eu cheguei todo quebrado com a minha esposa, com a nossa filha, e ali a gente teve a vida transformada. Então a gente realmente tem que glorificar a Deus, porque por Ele querer nos usar, queridos, nessa obra. Veja que Deus como Ele é todo poderoso, é claro que Ele poderia estar dizendo assim: olha, eu tenho poder, eu vou fazer aparecer ouro e vou fazer a minha obra andar sozinha, não é? Só que Deus, queridos, Ele quer parceria com você e comigo. Se você olhar o nosso programa passado, nós falamos a respeito da criação do homem, 1 ou 2 programas atrás, da criação do homem, da criação dos animais, lá no livro de Gênesis, que é o princípio de tudo, né? E Deus, Ele chama o homem, depois que Deus cria os animais, Deus chama o homem para que o homem desse o nome a cada um dos animais. Olha como Deus quer parceria na obra, né? Como Ele quer, junto com o ser humano, fazer a obra de Deus, né? Jesus, quando Ele diz, falamos isso no programa passado, Jesus diz: eis aí vos dou autoridade sobre toda a obra do inimigo. Então Jesus dando autoridade à igreja, às pessoas que acreditam, que creem, que entregaram suas vidas a Ele, dizendo: vão com a minha autoridade,
expulsem demônios, curem os enfermos. Isso é maravilhoso, gente. Então eu quero fazer parte dessa obra de Deus. Para mim e para minha esposa, é uma honra poder entregar os dízimos e ofertas nossos e saber que uma parte do suor do nosso trabalho está ali semeando vidas para o reino de Deus. Então pense assim, tem um monte de outros versículos também falando de dízimos e ofertas, no Velho Testamento e no Novo também, viu? No Novo também tem. Muitas vezes a gente pensa, não, o dízimo é coisa do Velho Testamento, no Novo não tem não. Então a gente vai, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre dízimos e ofertas e vamos dizer para vocês, justamente, onde estão os outros versículos que fazem referência a dízimos e ofertas por toda a Bíblia, para que você possa ter um embasamento fantástico e ver como o Senhor se agrada com esse assunto, com esse tema, e que esse tema deixe de ser na sua vida um tabu, deixe de ser uma coisa que lhe incomoda e passe a ser uma coisa que lhe dá prazer, como é hoje na minha vida, na vida da minha esposa, e já de muitos anos, desde que nos convertemos, nós temos essa alegria da gente, desde que era bebezinho na fé, da gente poder ter essa alegria de ser coparticipante de Deus nessa obra tão bonita de salvação das pessoas, tá bom? Vamos ouvir agora alguns louvores gostosos para a gente entrar na presença de Deus e daqui a pouco a gente volta com mais essas bênçãos e maravilhas do Senhor nas nossas vidas, tá bom, pessoal? Então fiquem na paz de Jesus, até daqui a pouquinho. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, meus queridos irmãos, estamos de volta então, continuando esse tema tão importante, tão fundamental, que fala sobre a nossa vida financeira, não é? Sobre o nosso relacionamento em finanças com Deus. Então, dando continuidade aqui, queridos, nós antes falamos do dízimo e agora nós vamos falar a respeito da lei da semeadura, não é? É uma coisa que vocês verificam que o Senhor Deus fez essa lei, não é? Você vê que a gente planta primeiro e colhe depois, não é? Então, veja que interessante isso aqui. Nós vamos conhecer em detalhes essa lei fantástica que o Senhor criou e que pode nos abençoar muito, viu, queridos? E também outras pessoas. Olha só que interessante. Você vai ver isso abrindo a sua Bíblia aí. Veja aí na página de índice da sua Bíblia. Verifique aí. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, então 2 Coríntios, vai aí no índice da sua Bíblia, no Novo Testamento, você abre aí em 2 aos Coríntios, vai lá no capítulo 9, no versículo 6 até o 15, a gente vai ler um trechinho maior, tá certo? Vê se você encontra aí, vai na página de índice, lembrando daquela dica, não é? Já deixa a página de índice da sua Bíblia marcadinha lá com o marcador de texto para você rapidamente, marcador de livro, aliás, para você rapidamente encontrar, vê lá que é Novo Testamento, encontra o nome 2 Coríntios, vê o número da página e aí vai direto na página. Você assim vai achar bem rapidinho as coisas, né? Então olha só que beleza que o Senhor nos diz aqui, ó. Vou começar a ler. O tema de que trata é a sementeira e a colheita. Olha só que bonito. Diz assim a palavra de Deus: e isto afirmo, aquele que semeia pouco,
pouco também ceifará. Ceifará quer dizer colherá, a colheita. Continua a Bíblia. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha lá, hein, pessoal? Deus ama a quem dá com alegria. Continuando aqui na palavra, Deus pode fazer-vos abundar, ou seja, ser próspero em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, quer dizer, tudo ser amplamente suficiente, né, nas nossas vidas, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Olha o que está escrito, que podem estar falando da nossa vida. Eu oro a Deus, eu ministro na sua vida isso, que você possa dizer isso, distribuiu, que possa ser dito isso sobre a sua vida. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha, já pensou, hein, querido ouvinte, poder se dizer isso da sua vida, né? Da minha vida, que coisa linda. Continuando aqui a Bíblia, diz assim, segue o apóstolo Paulo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Olha só, hein? Tá lindo isso aí. Se você quiser sublinhar isso, marcar isso na sua Bíblia, com marca-texto, não é? Para destacar. Olha que coisa mais linda. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Quem é que dá a semente, hein, queridos? Ao que semeia. Quem é que dá o pão nosso de cada dia? É Deus, né? O poder de Deus que nos dá essa força para trabalhar, para conquistar o nosso sustento, né? Então, seguindo aqui, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha aí. Então, toda vez que você, tendo a prosperidade de Deus na sua vida, para que você viva uma vida que consiga pagar suas contas, consiga cumprir seus compromissos, proporcionar à sua família uma vida digna, e você consegue com isso também separar um pouco para poder ajudar as pessoas que estão em dificuldades, olha só o que vão dizer a respeito da nossa vida. Veja só que bonito. Dizem assim, ó, por nosso intermédio, diz assim, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, as pessoas vão dar graças a Deus por sua causa. Olha que bonito. Já pensou? Quando você encontra alguém que está sofrendo, né? Alguém que está em dificuldade, você vai lá e ajuda essa pessoa, seja com uma oração, seja com uma imposição de mãos, uma palavra de Deus para fortalecer aquela pessoa. Sabe, você quer ajudar alguém em dificuldade? Dê a palavra de Deus para essa pessoa. Sabe, é uma coisa que a gente deve fazer, evitar dar a nossa opinião, porque às vezes, meus queridos ouvintes, às vezes a nossa opinião não está de acordo com a opinião de Deus. Então, às vezes, a gente acaba não dando um bom conselho, né? E leva a pessoa a não ter um bom resultado daquilo que a gente orientou. Então, você quer ajudar alguém? Está querendo ajudar alguém? Estude a palavra de Deus. Oriente a pessoa na palavra de Deus, porque sendo a palavra de Deus, você jamais vai dar um conselho errado. Não é interessante isso? E quando você ajuda alguém financeiramente mesmo, aí a pessoa vai pegar aquela ajuda que você deu e vai dizer, graças a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Ó. O qual faz que, quer dizer, Deus faz que, por nosso intermédio, por meio de nós, sejam tributadas graças a Deus. Que bonito, né? E aí Paulo continua, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos,
ou seja, a necessidade das pessoas que já se separaram do pecado. Se você ainda não sabe, queridos, a palavra santo significa aquele que é separado do pecado. Então isso é o que quer dizer santo, não é aquela pessoa, o santo é aquele que teve uma vida perfeita, bonzinho, não. Santo significa separado do pecado. Então quando o apóstolo Paulo se refere a santos, ele está falando aquelas pessoas que já resolveram romper com o pecado e se aliarem a Jesus Cristo e entregarem o governo das suas vidas a Jesus. Então é com essas pessoas que ele está falando. Então ele diz que essa ajuda, essa assistência supre a necessidade dos santos, e aí segue aqui a palavra, mas também redunda, quer dizer, gera em muitas graças a Deus. Olha lá, de novo, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís, para que eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Olha que bonito. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dando graças a Deus porque ele pediu para que as pessoas ou o apóstolo Paulo aqui está dando graças a Deus porque ele pediu para as igrejas das outras cidades ajudarem uma igreja que estava em dificuldade. Os irmãos estavam em dificuldade financeira numa cidade. E aí o apóstolo Paulo pediu essa ajuda e o pessoal dessas igrejas realmente com amor se juntou ali e ajudou o pessoal dessa outra igreja. Então olha que bonito, né? O apóstolo Paulo dizendo que todos iam dar graças a Deus, né? Por conta dessa ajuda, né? Então, olha só, queridos, primeiro, analisando aqui esse texto, né? Observando, primeiro nós vemos que o que colhemos é realmente proporcional ao que plantamos, não é? Isso aí é claro, né? É claro que todo agricultor, que se você trabalha com a terra ou já trabalhou com terra, você sabe disso, né? Mas para nós que somos da cidade, talvez essa não seja uma realidade tão clara. Talvez a gente não conheça isso tão bem. No versículo seguinte, a Bíblia nos alerta para contribuir segundo está proposto em nosso coração. Você vê que no comecinho ali, o apóstolo Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Olha aí. Então, ou seja, sem deixar que alguém induza você a uma contribuição fora do que você sentiu no seu coração. Você está me entendendo, querido ouvinte? Então, assim, veja que a contribuição pode ser de dinheiro, mas pode ser também de tempo. Você pode resolver doar tempo para ajudar as pessoas. O seu tempo para poder pregar a palavra de Deus, o seu tempo para orientar pessoas, enfim. A doação pode ser de algo que tem valor para você e que aí se transforma também em valor para os outros. Veja que coisa linda, né? Veja também que essa contribuição deve ser dada com alegria e não com tristeza, né? E também sem que seja por necessidade, ou seja, eu não devo contribuir porque eu tenho necessidade de algo em troca da parte de Deus, né? Isso não é uma negociação com Deus que a gente está fazendo, né? Não é um toma lá da cá. Então a gente deve contribuir porque colocamos no nosso coração alguma coisa, não é? Deus colocou em nosso coração, moveu o nosso coração e nós vamos então obedecer. Veja que bacana é saber que Deus ama a quem dá com alegria. Vê que isso é uma das coisas que ele fala aqui no versículo. Deus ama a quem dá com alegria. Olha como Deus promete ampla suficiência para aquele que dá. E isso é pela graça de Deus, ou seja, é pelo favor que nós não merecemos. O que é a graça de Deus? É algo que Deus fez por nós, que foi enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, sendo Deus, Jesus sendo Deus, vir em carne, sofrer tudo aquilo que sofreu, morrer por nós e ressuscitar. Então é por essa graça
que Deus dá então essa suficiência, que Deus vai suprir a nossa vida financeira para que a gente possa ser uma bênção na vida das pessoas. Olha que legal. Então, dele, essa graça é dele, não é? Essa graça não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso merecimento. Então a ideia de Deus é que nós possamos superabundar em toda boa obra. O que é abundar? Abundância. Abundância é muito, né? Então, superabundar em toda boa obra quer dizer é fazer muito, demais, muitas boas obras. Olha que bacana, né? Já no próximo trecho, Jesus nos mostra que ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Veja que interessante. Esse é um trecho que me deu muita alegria, viu, queridos, quando eu entendi esse trecho aqui. Porque, olha, aqui o Senhor está explicando para nós que dos 90% que ficam na nossa mão para usarmos, porque a gente devolveu os 10% do dízimo, não é? 10%, então, como é que a gente faz aqui em casa, né? Eu e a minha esposa, a missionária Fátima Coimbra, assim que o dinheiro do nosso salário, do nosso trabalho secular, né, é depositado na conta pela empresa onde trabalhamos, aí a gente vai lá, separa logo o dízimo, a primeira coisa, né, as primícias, né, nós já aprendemos no bloco anterior, vai lá e já colocamos logo esse dízimo separado para Deus, não é? Então veja que dos 90% que ficam na nossa mão, que é o nosso dinheiro, não é? O Senhor está explicando aqui que uma parte desse dinheiro é semente, ou seja, são recursos que nós devemos usar para abençoar a vida de outras pessoas, semeando na vida delas. Olha que bacana. A outra parte é de fato o nosso pão, ou seja, aquele recurso que vai nos manter, que vai servir para a nossa vida, que vai manter as nossas necessidades e vai nos ajudar a conquistar aquilo que queremos, não é? Então, veja que interessante, se você, quando eu leio, queridos ouvintes, você lê livros assim dos melhores gurus da área de administração de empresas, né, os maiores especialistas da área de gestão, eu vejo algo muito semelhante quando eles recomendam que uma parte do lucro da empresa, não é para pagar os impostos, não é? E os impostos é um dinheiro que não pertence à empresa, não é assim? Esse dinheiro é da sociedade, não é? Igual ao dízimo, né, que não pertence a nós, mas é para que a obra de Deus se mantenha. Então, se você tem uma empresa, você é um pequeno empresário, um microempresário, tem um fiteiro, uma banquinha, uma padaria, uma pizzaria, um restaurante, seja o que for que você tenha, uma parte do que você fatura, você guarda para pagar os impostos, não é? Outra parte você deve reinvestir na empresa, não é assim? Porque se você pagar os impostos, pagar as despesas e ficar com todo o resto como se fosse lucro e não reinvestir nada na empresa, o que vai acontecer? A sua empresa não vai crescer, não é? Não vai inovar, não vai conseguir novas coisas, novos equipamentos, não vai crescer. E aí a empresa fica condenada a ficar parada. Então, essa parte que você separa, que você abre mão do que seria lucro, não é, para você usar, e você abre mão para poder reinvestir na empresa, essa é a semente que você está semeando na empresa, não é bacana? Então veja que a diferença é que a plantação bíblica, da qual a Bíblia fala aqui, é na vida do outro, e não só na nossa vida, não apenas na nossa vida, mas também na vida de outra pessoa, né? A parte final fica assim para as necessidades da empresa, não é? Quer dizer, o que sobra, aí sim você vai usar como lucro, vai pagar as contas e tal. Então, seguindo essa receita, é que muitas empresas começaram pequenas empresas e hoje são grandes empresas, porque o empresário, não é, teve essa, digamos assim, essa visão, não é, que é uma visão bíblica até, de você fazer uma semeadura na sua própria empresa, né, no seu próprio negócio. É muito bom, queridos ouvintes, saber que Jesus já tinha estabelecido essa lei de semeadura para nós, olha, muito antes dos especialistas em gestão empresarial terem essas ideias. Jesus já tinha estabelecido essa lei da semeadura, né? Você veja que a promessa de Deus é a de aumentar a nossa sementeira. Olha, a gente leu ali que Deus vai aumentar a nossa sementeira, ou seja, Ele vai
aumentar os nossos recursos para semear. Quanto mais a gente semear, mais vamos colher, não é isso? E nos enriquecer em tudo, não é? Que promessa forte, né? Eu quero essa promessa, você quer também, né? O interessante é que Deus promete nos enriquecer para a generosidade, não é? Dizendo que muitos darão graças a Deus por nossa causa, né? Vou perguntar uma coisa para você, querido ouvinte. Você já experimentou dar R$10 a alguém que está pedindo para comer no sinal de trânsito ou passando pela rua, alguém que está em dificuldade, pede uma ajuda e você tira uma nota de R$10 e dá para a pessoa? Experimente fazer isso, se você não experimentou ainda. Você vai ver que quando a pessoa recebe a nota, junto com um sorriso seu, né? Sorriso, né? E alguma palavra, porque olha o que diz a palavra: Deus ama quem dá com alegria, né? Então um sorriso, se você der com a cara amarrada, não vai fazer o mesmo efeito, né? Se você dá com a cara com um belo sorriso e diz assim: Jesus te abençoe e te guarde, né? Jesus, olha, Deus te abençoe em nome de Jesus. A surpresa e a alegria dessa pessoa é tanta que você vai escutar aquele graças a Deus, não é? Que maravilhoso isso, né? Então aquele graças a Deus que a pessoa deu foi por sua causa, foi você que provocou. E é muito bom ouvir isso, viu? É muito gostoso ouvir. Puxa, graças a Deus. E eu fui instrumento desse graças a Deus. Que maravilha, né? Então veja que o apóstolo Paulo chama isso de dom inefável. O que é um dom inefável? Um dom inefável, ele é uma dádiva maravilhosa que não podemos descrever em palavras. Olha só que bonito, né? Que bacana. Então vamos ver mais coisas sobre isso, sobre essas questões. Você tá achando interessante, queridos? Tá bacana esses nossos estudos, né, sobre semear, sobre a vida financeira. É importante a gente não encarar isso com mistificação, nem com medo, não é? É importante encarar isso de frente e ver o que a Bíblia diz a respeito, né? Então, vamos dar um intervalinho para a gente poder ouvir um louvor bem gostoso, para a gente glorificar a Deus. E daqui a pouquinho a gente volta, onde a gente vai encerrar esse tema da semeadura, do dízimo, das ofertas, e vamos orar pela sua vida, tá bom? Então, só mais um pouquinho, já a gente volta. Fiquem na paz. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos de volta. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, sejam todos muito bem-vindos de volta. Nós estamos aqui no nosso último bloco do programa de hoje, falando sobre vida financeira com Deus, sobre dízimos, ofertas, lei da semeadura. Então, assunto muito gostoso, muito interessante. E no último bloco, nós estávamos justamente falando a respeito de como é bom nós podermos ter essa suficiência de Deus, não é? Essa provisão de Deus, para que nós possamos não só trazer conforto para a nossa vida, para a nossa família, viver com dignidade, mas também que possamos ser instrumento de Deus na vida das pessoas, não é? Para que as pessoas possam realmente dar graças a Deus por nossa causa, né? Aquela pessoa que chegou para você, pediu uma ajuda, né? Pediu que você ajudasse e aí você conseguiu ajudar, tinha condições de ajudar e aí a pessoa disse graças a Deus. Imagina que maravilha, né? Então,
isso é muito bom, certamente a pessoa que recebeu ficou bastante tocada por isso, não é? Mas olha, eu queria te dizer uma coisa interessantíssima, fantástica para você saber. Você sabia que a Bíblia nos ensina que mais bem-aventurado, ou seja, mais abençoado, é a pessoa que dá do que a pessoa que recebe? Olha lá. E agora? Você sabia disso, meu querido ouvinte? Minha querida ouvinte, você sabia que mais bem-aventurado, mais abençoado é quem dá do que quem recebe? Ora, mas pastor, como é que pode isso? Porque se eu que estou dando, a pessoa outra que está precisando, né? Se quem está precisando recebeu o que precisava, então provavelmente ele foi mais abençoado do que eu. Como é que é isso, né? Eu dei aquilo que não me fazia falta, ou até assim, até me fez falta um pouquinho, mas aí eu reparti, né? O pouquinho que eu tinha, eu reparti com outra pessoa, para poder também abençoar essa pessoa. E como é que eu sou mais abençoado do que a pessoa que recebeu? Olha, a gente vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Atos, carinhosamente chamado de Atos, né? Para reduzir o nome, mas é Atos dos Apóstolos. Esse livro, queridos, ele está no Novo Testamento, veja aí. Ele é o primeiro livro depois dos 4 evangelhos. Então, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, vem lá Atos dos Apóstolos. E como o nome diz, ele relata o que aconteceu com os apóstolos, o que eles fizeram imediatamente depois que Jesus subiu aos céus. Jesus veio, não é? Viveu até os 30 anos, começou seu ministério pregando a palavra com 30 anos de idade, até os 33 anos de idade, quando ele foi crucificado, morreu, passou 3 dias morto, depois ressuscitou, passou 40 dias convivendo com os apóstolos e com várias pessoas já ressuscitado, e depois subiu aos céus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é muito interessante. Se você ler, é muito interessante porque ele começa daí. Ele começa contando a história da igreja no começo. A gente chama da igreja primitiva, do comecinho. Quer dizer, depois que Jesus subiu aos céus, e aí, o que aconteceu com os apóstolos? Como é que eles agiam? Como é que eles pregavam a palavra de Deus? Como é que eles... Será que o mundo aceitava eles ou não? Então, esse livro é fabuloso, é muito interessante, é muito bacana você ler para ver como era a igreja primitiva. E aí você vai lá em Atos dos Apóstolos, já achou aí na sua Bíblia? Vamos lá no capítulo 20, versículo 35. Vou repetir para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Então, vamos ler juntos aí. Veja o que diz essa palavra maravilhosa de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, ou seja, é necessário, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. 2 pontinhos, aí vem as palavras de Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Olha lá. Glória a Deus, hein? Sabia dessa, queridos? Glórias a Deus, hein? Jesus dizendo aqui para nós: mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha só, claramente, né? Então, quem dá é mais bem-aventurado, é mais bem-sucedido, é mais abençoado do que quem recebe. E mais, a Bíblia ainda nos ensina o que acontece com aquela pessoa que dá com alegria. Sabe o que acontece? Você vai ver isso lá no Evangelho de Lucas. Abra aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai lá, Evangelho de Lucas. No capítulo 6, o Senhor vai nos ensinar o que acontece com aquela pessoa que dá com alegria. Veja só. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Anotou aí no seu caderninho? Encontrou na sua Bíblia? Vou repetir. Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo 38. Ok? Acharam? Diz assim a palavra de Deus, ó. Dai e
dar-se-vos-á. Olha, é curta essa palavra, né? Mas ela é cheia de revelação. Ou seja, o que é dai, né? Dê, vamos falar em linguagem nossa aqui do Recife, né? Dê e você vai receber. É isso que ele está dizendo. Dai e dar-se-vos-á. Dê que você vai receber. E aí ele continua. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha lá, pessoal. Que palavra bonita é essa, né? Olha só. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, ó, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, cheinha, né? Sacudida. Como é o sacudida? Já viu quando você compra um saquinho de pipoca, né? O pipoqueiro vai botando pipoca e aí chega uma hora que enche, ele dá uma sacudida no saquinho, né? Assim, bate em cima para caber mais e bota mais. Então é assim que você vai receber. Transbordante, né? Quando vai botando pipoca e chega, vai caindo do saquinho, né? Generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, glória a Deus por essa palavra, queridos, por essa palavra de lei da semeadura, sabe? É muito importante a gente ficar atento a esse relacionamento financeiro com Deus, como nós já falamos aqui dos dízimos, das ofertas e também da lei da semeadura, sabe? Da gente entender que do nosso dinheiro, 10% nós devolvemos a Deus, é o nosso dízimo, né? Para que a sua obra prossiga, para que a igreja esteja aberta, para que existam pastores, para que se pague a luz, se pague os mantimentos da casa de Deus, né? Para que a obra de Deus avance, para que a igreja possa ser aberta em lugares distantes, não é? Onde muitas vezes é até proibido de se pregar a palavra de Deus. Não é aqui como no Brasil que nós vivemos nessa bênção, né? Aqui a gente pode falar de Jesus, pode pregar na rua. Você sabia que tem países que se a pessoa for pega pela polícia na rua e se for achado dentro da bolsa da pessoa uma Bíblia, a pessoa é condenada à morte, irmãos? Sabia disso? Pois existe esse tipo de coisa, viu? Existem países onde é proibido a pessoa andar com a Bíblia. Olha lá, não é nem abrir, ler e pregar na rua, não. Andar com a Bíblia é proibido. Tem países que se a pessoa for se converter ao cristianismo, né, ao evangelho, deixar a religião oficial do país, ela é condenada à morte também. Olha que coisa incrível. Tem outros países que são avançados economicamente, mas que ele não permite evangelizar na rua, não pode. Você pode abrir a igreja, fica lá aberta com a plaquinha na porta, mas você não pode ficar na rua distribuindo panfleto, caladinho, não precisa nem falar nada, só dando um panfleto, não pode. Falar nem se fala, falar, abordar as pessoas, evangelizar, falar de Jesus também não pode. Então, veja que bênção, né, a gente viver aqui no Brasil, e que bom a gente desmistificar de uma vez por todas esse negócio de relacionamento financeiro com Deus, tá? E aí a gente vai ao longo dos programas esclarecer mais dúvidas. Tem irmãos aqui que me mandaram dúvidas a respeito dos votos, né? Teve uma irmã que me mandou uma dúvida: pastor, nós devemos fazer voto a Deus, sim ou não? Por que sim ou por que não? Então fique ligado aí que nos próximos programas nós vamos esclarecer esse tema para você, certo? Se é correto a gente fazer hoje o voto a Deus ou não. Então, eu quero orar pela sua vida agora, meus queridos. Eu quero que você, se você puder, fechar os seus olhos aí onde você está. Eu quero trazer para você uma oração, que a gente ore junto aqui em nome de Jesus. Vamos comigo, vamos juntos entrar na presença do Senhor em oração, que Ele já está aqui com a gente, presente, né? Então vamos lá. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós entramos na Tua presença, Pai. Nós entramos, Senhor, em nome de Jesus, porque foi assim que o Senhor nos orientou. Porque o Senhor Jesus nos disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, nós estamos indo ao Pai
no teu nome, por teu intermédio, através do Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha agora, Pai, visitar cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem que está nos ouvindo agora. Ô Senhor, essa palavra foi uma palavra sobre vida financeira, sobre relacionamento financeiro com o Senhor. Pai, tem pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor. Pessoas que estão sem emprego, que estão com emprego, mas passando aperto, com dificuldade, o dinheiro não chega, o dinheiro não dá. Muitas vezes despesas imprevistas, doenças, as coisas quebram. Oh Jesus, que essa palavra dos dízimos e das ofertas possa, Senhor, ser semeada no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Que a pessoa possa ter entendido, Espírito Santo, que o Senhor possa ensinar a esse irmão, a essa irmã, a esse ouvinte, essa ouvinte que ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus também, que o Senhor possa ensinar da importância, Pai, de nós repreendermos o devorador na nossa vida ao devolver os dízimos. Da importância que Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja. E Deus diz que haja mantimento na minha casa, o dízimo é para isso. E ainda diz, por vossa causa repreenderei o devorador. O devorador, Pai, é essa força do mal que vai passando pela vida da pessoa e que vai tirando as coisas da pessoa, e a pessoa perde bens, perde casa, perde o seu carrinho, a sua motocicleta, vai perdendo por causa de doença, por causa do desemprego, por causa de crise. Pai, em nome de Jesus eu te peço que as pessoas, Senhor, possam ser tocadas e que entendam da importância de se desapegar, de não serem governadas pelo seu dinheiro, de serem soberanas sobre o seu dinheiro, de se sentirem alegres, Pai, em poderem trazer as primícias para o Senhor, assim que receberem os seus salários, que se sintam alegres em levar os seus dízimos nas suas igrejas, que se sintam alegres, Pai, de levar o dízimo naquele local onde a pessoa se alimenta, na igreja, meu irmão, minha irmã, da qual você faz parte. Leve lá o seu dízimo em nome de Jesus. Leve lá a sua oferta. Participe em nome de Jesus do ministério do qual você faz parte. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar essa alegria para que você possa experimentar a honra que é ser parceiro de Deus na sua obra aqui da terra. Como é bom ser parceiro de Deus, como é bom você chegar na igreja, olhar assim e ver, poxa vida, isso aqui está aberto, uma partezinha, uma gotinha do meu suor está aqui no dízimo. Eu sou parceiro de Deus nessa tarefa de levar a palavra de Deus, de levar a salvação, de levar paz até a vida das pessoas. É o que eu ministro na sua vida, meu querido, em nome de Jesus, e que você seja muito abençoado por esse seu desprendimento e por essa sua decisão de obedecer a Deus. E se você crê e concorda com essa nossa oração, diga aí amém. E que assim seja na sua vida, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, na alegria de estar aqui com vocês, é uma alegria, e convido vocês a nos conhecerem pessoalmente, o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nós não somos uma igreja formal, somos apenas um ministério de ensino. Então, se você já tem a sua igreja, permaneça firme na sua igreja, servindo, adorando a Deus. E se quiser compartilhar sua presença conosco para aprender, receber um pouco mais de conhecimento bíblico da palavra de Deus, se você ainda não aceitou entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo, venha aprender conosco um pouquinho de por que isso é necessário, como é Jesus, venha ter intimidade com Ele. Nós nos reunimos aí todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, de 8 da noite às 9, 9h30, ali na rua José Austrégésilo 156, fica ali no Arruda, queridos, fica você indo pela Avenida Beberibe, no sentido cidade-subúrbio, a segunda rua depois do estádio do Arruda, tá certo? À direita.
Então ali você vai poder estar conosco, a gente vai poder ministrar a palavra na sua vida, vai poder orar pela sua vida e vai ser uma grande bênção, tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã em nome de Jesus. Um forte abraço.